a minha, né? Se você comprar, nós vamos ficar muito felizes para a glória de Deus. Amém, queridos? Quem achou o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 9, pode dizer um sonoro amém? Amém. Vamos ler o texto. A palavra de Deus nos diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Vejam, no plural, em suas gerações. Vejam que Noé, ele é um homem justo e reto em suas gerações. Geralmente nós falamos que uma pessoa foi justa e reta em sua geração depois que ela morre. O texto está dizendo que em todas as gerações que Noé participa, ele é justo e reto. O texto continua e nos diz: Noé andava com Deus. Ele não andou, não foi uma vez, não foi uma semana, não foram 2, 3 meses, não foi apenas um ano. Noé andava com Deus o tempo todo, todo o tempo. Quem pode dizer amém para essa palavra? Se você puder, tome o seu assento. Só não se esqueça que dar glória a Deus é de graça, né? E pentecostal dá glória a Deus, né? Muito bem, queridos irmãos, quando o pastor Marcelo me contactou, falando-me a respeito deste evento, eu fui orar a Deus, pedindo a Ele uma palavra. E eu confesso aos irmãos que esta palavra é uma palavra de fato, de direcionamento para as nossas vidas. Se você colocar em prática, repito, se você colocar em prática aquilo que será dito aqui nesta noite, sua vida nunca mais será a mesma. E de fato o seu ano de 2026 será o melhor ano da sua vida. Porque Deus quer que você e eu sejamos abençoados. Sim ou não? Ninguém tem dúvida disso. A questão é que nós colocamos uma expectativa, muitas vezes equivocada, no ano que vem, no próximo ano. Só que isso é uma coisa muito abstrata. O ano nada pode fazer por nós, mas nós podemos fazer muito em meio aos anos que virão. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que mudemos e transformemos as nossas atitudes para que a nossa trajetória seja uma trajetória abençoada por Deus. Deus não quer que nós venhamos a um culto como este para pedirmos simplesmente bênçãos celestiais. Deus não quer que você venha aqui a este culto para pedir que Ele te abençoe. Deus quer que você seja uma bênção. Posso ouvir um amém? Porque muitas vezes nós temos essa ideia, este tipo de pensamento: Senhor, eu vou àquele culto para que o Senhor me abençoe. E Deus está olhando para nós dizendo: eu quero que você seja uma bênção. A gente espera bênçãos dos céus e de outros, e Deus quer que nós sejamos bênçãos para aqueles que estão à nossa volta. E é por isso que o texto que nós lemos é muito poderoso e trata de forma específica sobre a nossa trajetória. Aqui nós temos princípios que são fundamentais para um ano abençoado, um ano diferente, um ano cheio da presença de Deus, andando com Ele o tempo todo. Quem quer andar com Deus em 2026? Em primeiro lugar, nós entendemos que quando Deus traz à tona a história de Noé, faz isso com a intenção de nos instruir. Existem personagens bíblicos que são exemplos para cada um de nós em todas as áreas de nossa trajetória. Esses personagens refletem o caráter de Deus, e Noé é um deles. Tanto é verdade que, se nós lermos em Ezequiel 14:14, nós veremos a expressão divina pelo profeta, dizendo à nação de Judá o seguinte, vou parafrasear para que você entenda melhor:
Deus usou o profeta dizendo à nação que estava em pecado: eis que, ainda que Noé, Daniel e Jó orassem, intercedessem por vocês, ainda assim o juízo viria. Eles salvariam a si mesmos, mas vocês sofreriam o dano. Em outras palavras, Deus está dizendo ao povo dele, a nação de Judá, que estava mergulhada na desobediência, que a situação era tão caótica, que ainda que os 3 maiores intercessores da Bíblia orassem por eles, não haveria resultado positivo. Por quê? Porque Deus está destacando esses 3 personagens. Olha só que interessante: Noé, Daniel e Jó. Você já pensou? Deus, o próprio Senhor, o Criador de todas as coisas, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, dar testemunho de você nominalmente? Já pensou? Deus dizendo assim: pastores, ainda que Rodrigo orassem por vocês, irmãos, isso é um privilégio extraordinário. Ainda que Marcelo, ainda que José, ainda que Maria, ainda que Tiago, ainda que eles orassem por vocês, porque tudo que eles me pedem eu concedo. Eles têm intimidade comigo, estreita. Ainda que eles orassem, não seria possível a resposta positiva. Deus está então mostrando que esses personagens são diferenciados. Quem está entendendo, diga amém. Dentre os 3, Noé está. E aqui nós temos então lições poderosas que podemos extrair da vida de Noé e do seu ministério, para que as nossas sejam também uma bênção. Quem quer ouvir, diga amém. Então vamos direto ao ponto, porque Deus quer falar conosco. Quem quer ouvir, diga glória ao Senhor. Primeira lição, princípio que nós aprendemos com a vida e com a história de Noé é a seguinte: se você puder, anote. Use o seu tempo para a glória de Deus. Desde o momento em que Deus falou com Noé, ele não desperdiçou um minuto sequer com coisas vãs, mas ele foi cumprir o seu propósito. Deus disse: construa uma arca para ti e para a tua família. Vai vir um dilúvio, vai destruir a terra, e todos aqueles que estiverem fora da arca morrerão. Eu faço uma aliança contigo. A partir de você, eu vou abençoar o mundo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus está falando para nós aqui esta noite: eu quero abençoar a muitos a partir de você. A sua casa, a sua família, aqueles que estão à sua volta serão abençoados a partir da tua vida. Então Noé recebe esta vocação, o chamado de Deus, e a Bíblia nos ensina que ele não recuou, ele não titubeou, ele não cocheou em 2 pensamentos. Pelo contrário, a partir do momento que Deus falou com ele, ele usou todo o seu tempo para a glória de Deus. Cerca de 120 anos construindo o projeto que Deus lhe revelou. Você tem noção do que é isso? Deus lhe revelou o projeto e ele colocou o projeto em execução. Todo esse tempo fazendo o que Deus mandou. Eu aprendo muito aqui. Invista tempo para a glória de Deus. Tempo é questão de prioridade. E a gente só dá prioridade àquilo que a gente ama. A gente só investe tempo naquilo que a gente gosta. Sim ou não? Você não investe tempo naquilo que você não gosta. Você não coloca o seu tempo à disposição para aquilo que você não ama. Porque tempo é questão de prioridade. Por exemplo, uma pessoa que gosta de passear, arruma tempo para passear. Uma pessoa que gosta da praia, arruma tempo de ir à praia. Uma pessoa que gosta de ir ao shopping, arruma tempo para ir ao shopping. Uma pessoa que gosta de praticar esportes, arruma tempo para os esportes. Uma pessoa que gosta de academia, de malhar, de fazer exercícios, ela arruma tempo para fazer isso. Uma pessoa que gosta de assistir séries, ela arruma tempo para assistir séries.
Aquele que ama orar, arruma tempo para orar. Aquele que ama ler a Bíblia, arruma tempo para ler a Bíblia. Aquele que ama cultuar, arruma tempo para cultuar. Levante a sua mão, você está no melhor lugar do mundo. Porque tempo é questão de prioridade. E a gente só investe tempo naquilo que a gente ama. Então nós não conseguimos nos desvencilhar disso. Ao falarmos de um projeto anual, nós não podemos nos esquecer que tempo é uma dádiva divina, é um presente que Deus nos concede. E tem uma coisa, todos nós temos o mesmo tempo, sim ou não? Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Deus nos concede 24 horas, todos os dias, para fazermos o que deve ser feito. A pergunta é, por que uns conseguem e outros não conseguem, pastor? Simplesmente, especificamente, a resposta é, porque uns querem e outros não querem. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Quem quer, faz por onde, mostra que quer. E vejam que no texto bíblico é sempre desta forma. As pessoas que querem fazer algo para Deus, elas mostram para Deus o que querem fazer. Aqueles que não querem recuam, aqueles que querem avançam. Deus está nos convocando para avançar nesta noite para um ano de vitória. Noé não recua. Ele recebe a ordem de Deus e vai executar o que Deus lhe ordenou, porque tempo é questão de prioridade. E ele dá prioridade àquilo que ele ama. Por exemplo, eu pastoreava uma congregação e de vez em quando eu fazia essa brincadeira espiritual com eles. Eu dizia no culto de domingo, irmãos, no próximo domingo pela manhã, nós estaremos evangelizando todo este bairro aqui, as cidades vizinhas, a pé, 9 horas da manhã. Estaremos todos aqui. Quem pode estar aqui para evangelizar? Irmão, tantas desculpas se eram ouvidas. Você não tem ideia das desculpas que... pastor, até gostaria, mas não vou poder, eu vou estar viajando. Outro, pastor, eu vou receber visita em casa. Pastor, eu vou estar trabalhando. Pastor, eu tinha um compromisso, eu não tenho como. Olha, eu gostaria de estar... Todo mundo arruma uma desculpa. Ok, tudo bem. No outro domingo, irmãos, nós faremos aqui no próximo final de semana uma grande churrascada. Vai ter picanha, vai ter maminha, vai ter chulita, vai ter bife, vai ter... Olha, quem pode vir, irmão? Até os bancos levantavam. Aí eu olhava assim, peraí, o mesmo que nunca pode estar nos trabalhos de evangelização, de discipulado, de ensinamento, de oração, são os primeiros a pular dizendo que podem. Aí se entende que tempo é questão de prioridade. Onde estão as tuas e as minhas prioridades? Onde é que nós estamos colocando as nossas prioridades? Já dizia um certo pensador brasileiro que prioridade deveria ser uma palavra só utilizada no singular e nunca no plural. Porque quem tem prioridades não tem nenhuma prioridade. Porque ou é prioridade ou é qualquer coisa. A minha e a sua, a nossa prioridade deve ser o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que vocês necessitam vos serão acrescentadas. Quem pode levantar a mão e dar uma glória forte para Jesus? Aleluia! Esse é o projeto. Noé investiu o seu tempo para a glória de Deus. Certa feita eu estava saindo de um culto e tinham 2 jovens conversando. Eu não queria ouvir, mas não podia tapar os ouvidos. Eu estava perto deles e um estava dizendo para o outro assim: varão, sabe aquela série? Olha, eu maratonei, assim eles falam, né? Eu maratonei ela todinha ontem, assisti tudo. E o outro perguntou: rapaz, como que você vê? Quantas horas? Ele disse: 10 horas direto, sem nem ir no banheiro, só beber água. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu fiquei pensando, esse daí deve ser aquele mesmo que o pastor diz assim: irmãos, vamos orar. Ele diz: pastor, não tenho tempo. Vamos ler a Bíblia? Pastor, não tenho tempo. Vamos vir para o culto? Pastor, não tenho tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós dizemos assim, eu não tenho tempo para orar, sabia que lá no céu a oração chega diferente? Essa frase, ela chega totalmente complicada. Lá no céu chega assim: eu não dou prioridade à oração. Quando eu digo assim aqui na terra,
Pastor, eu não tenho tempo para ir ao culto. Lá no céu chega assim: eu não dou prioridade ao culto. Quando eu digo assim: pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, lá no céu chega a frase dessa forma: eu não dou prioridade à Bíblia. Você sabia que para ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse completa, todinha, a gente leva no máximo 80 horas? Faz a conta, quantos dias em 80 horas? Pouquíssimos dias. Tem gente que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos que serve a Deus e nunca leu a Bíblia inteira, e diz que Deus é sua prioridade. Como? Mas eu também conheço pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Eu vou dizer outra vez: eu conheço pessoas que aprenderam a ler pela Bíblia. Como é o nome disso? Prioridade. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Deus quer que você mude a sua prioridade, se ainda não foi mudada. Porque Noé, a partir do momento que Deus disse para ele: construa, ele disse: sim, Senhor. E ele fez o que tinha que ser feito. Ele não recuou e não desperdiçou o seu tempo. Sabia que um dos piores pecados que nós temos é desperdício de tempo? Que isso, pastor? Piores pecados são adultério, fornicação, mentira, fofoca, maledicência. Verdade, são terríveis. Mas o desperdício do tempo também está na mesma lista. Que isso, pastor? Como assim? Posso te provar? Jesus diz em Mateus capítulo 24, que nos dias de Noé, eu estou no texto aqui, no contexto, nos dias de Noé, os homens casavam-se, davam-se em casamento, bebiam e comiam, até que veio o dilúvio e os levou a todos e os matou. Pare para refletir um pouquinho comigo. Jesus continua e diz: assim como foram nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Qual era o pecado deles? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. A pergunta que eu faço é: aonde está o pecado nisso? Qual o pecado em casar? É pecado casar? É pecado comer? É pecado beber? É pecado noivar? Não. Jesus não está falando de pecados. Jesus está falando de distração, de desperdício de tempo. Meu Deus, isso é muito sério. Olha isso. Ele não está dizendo, Jesus não disse assim: eles estavam fornicando, se prostituindo, adulterando, aí veio o dilúvio e matou todo mundo. Não. Jesus está dizendo: Noé pregava e eles não estavam nem aí. Noé dizia: vem um dilúvio, e o povo dizia: não, vamos casar. Casar e noivar, davam-se em casamento. Ora, ninguém noiva hoje e casa amanhã, a não ser que, né, tem um parafuso a menos. Mas você não consegue ver isso. A pessoa geralmente ela noiva para casar no outro ano, daqui a algum tempo. Então, quando eles estão dizendo: Noé, você está dizendo que vai vir um dilúvio a qualquer momento, mas nós estamos noivando, qual que é a mensagem que está passando-se nas entrelinhas? Nós não cremos no que vai acontecer. O que você está dizendo para nós não importa. Nós vamos continuar nossa vida sem Deus. Vejam que o pecado desse povo então não era um pecado explícito, era um pecado implícito. Era jogar e desperdiçar o teu tempo. Quando nós desperdiçamos o nosso tempo, nós estamos falhando, nós estamos pecando. John Piper, teólogo americano, disse que no dia do juízo final, as redes sociais serão um dos pilares para o julgamento, para mostrar aos seres humanos que, na verdade, não era tempo que lhes faltava, era prioridade. Tem gente que consegue passar 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas jogando tempo no lixo, nas redes sociais, na internet.
Ele não navega, ele naufraga. E ainda tem coragem de dizer: eu não tenho tempo para orar, para buscar Deus, para ir ao culto, para jejuar, para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo. Como não tem? Nós temos. Nós precisamos é de prioridade. Se você quer um ano abençoado, seja a bênção para o teu ano. Levanta a mão e recebe essa palavra em nome de Jesus. Segunda lição que nós aprendemos com o nosso querido irmão Noé é que ele construiu a arca, pastores, antes da tempestade. Anote isso: construa antes da tempestade. Porque nós temos um grande problema, um defeito que é nosso, dentre tantos que nós temos. A gente quer construir depois que a tempestade começa. Nós, principalmente brasileiros, somos o povo da remediação e não da prevenção. Não é o nosso forte. É assim ou não é? Eu não sei com vocês, mas comigo muito tempo foi. Sabe, de deixar tudo para a última hora, e às vezes deixar a hora passar. Esse é um problema que não é só nosso, viu? Esse é um problema do ser humano, não só do brasileiro, mas do homem em geral. O povo de Israel já cometia esse pecado. Vocês se lembram quando eles foram enfrentar os filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 4, e eles enfrentam os inimigos maiores e mais terríveis e mais temíveis inimigos, os filisteus, que já dominavam bem o ferro, coisa que o povo de Israel não fazia ainda, e eles vão ao ataque, e quando eles chegam na batalha, eles começam a perder soldados uns após os outros. Aí alguém percebe as baixas que estão tendo e diz assim: por que nós estamos perdendo tantos soldados, está morrendo tanta gente no nosso exército? Nós somos o povo de Deus. Como é que Deus está permitindo isso acontecer? Nós somos crentes, nós somos do manto, nós somos do reteté. Nós fizemos o profetizando ano passado, por que está acontecendo isso? Aí alguém: peraí, já sei o que está acontecendo. A gente não trouxe Deus para a guerra. Vamos buscar a arca, gente. É mesmo? Pô, mas rapaz, como que pode? Puxa vida, vamos lá, traz a arca da aliança, de ouro puro, aquele caixote que continha os elementos sagrados, que Deus preservava ali, pote com maná, a vara de Arão que havia florescido, as tábuas da lei. Vamos trazer Deus para a guerra. Trouxeram a arca, os levitas vêm, agora nós vamos vencer. Eles não estão prevenindo, estão remediando. Deus olhou e disse: vocês estão me enxergando como 190. Só me chamam na emergência. Só me buscam quando as coisas dão errado. Quando está tudo bem, nem lembram que eu existo. Vou deixar vocês perderem mesmo assim. Porque a presença de Deus não é amuleto. A presença de Deus não é objeto encantado. A presença de Deus não é superstição. A presença de Deus não é para transformar apenas a nossa volta, mas para transformar as nossas vidas. Eu sinto Deus nessa palavra. E aí eles levaram a arca. O que aconteceu, pastor? Aí que eles perderam mesmo. Perderam a guerra totalmente. Os líderes foram mortos. Os sacerdotes morreram. A arca foi levada pelos inimigos. Tragédia total. Sabe o que significa isso? Prevenir é melhor do que remediar. Por que a gente é assim? A gente quer orar depois que as coisas dão errado. Está tudo bem. Dinheiro na conta, gasolina no carro, geladeira cheia, todo mundo empregado, com saúde. Ao invés de adorar, ao invés de agradecer, ao invés de fazer o meu trabalho para com Deus, eu digo: não, tenho outras prioridades agora. Agora eu vou passear, vou me divertir, vou fazer outra coisa da vida. E me esqueço das coisas espirituais. Pastor, é proibido fazer isso? Não, não é proibido fazer isso. Mas a Bíblia diz que nos dias de Noé, eles se distraíram. Vocês já perceberam que Satanás, ele compreendeu que é impossível destruir a igreja? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja ninguém destrói, nem na terra, nem embaixo da terra, nem debaixo da terra. Ninguém há poderoso para destruir a igreja. A igreja de Jesus, ela sempre vai permanecer de pé.
Então Satanás viu que não tem como destruir a igreja, então ele vai tentar distrair a igreja. E para nossa tristeza, muitas pessoas estão sendo levadas pela distração. Vocês se lembram de Marta e Maria? Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra, enquanto Marta estava trabalhando no ativismo, coisa que não é errada. Trabalhar para Jesus não é errado. O errado é a atividade exacerbada, como o pastor coloca muito bem no seu livro. Então ela estava distraída com a obra de Deus, quando o Deus da obra estava presente. Você está entendendo o processo? E aí Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, tu estás tão distraída, esta é a palavra, com tantas coisas, mas uma só coisa lhe é necessária. Oh, aleluia! Somente uma coisa nos é necessária, é Jesus como a nossa prioridade máxima. Essa é a intenção. Então, construa antes da tempestade, não espere a tempestade chegar para construir. Tem gente que quer orar só depois que as coisas começam a dar errado. Os pastores sabem disso. Tem aquele irmão, tem aquela irmã, que ele dificilmente aparece no culto, dificilmente aparece, porque está tudo bem, então a gente já sabe que ele não vai aparecer mesmo. Mas de repente, ele começa a vir para todo culto. É culto de oração, é culto de ciclo de oração, culto da tarde, da bênção, é culto, vai para o monte, desce do monte, até a escola dominical. Quando ele aparece na escola dominical, você já vai lá: irmão, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, conta logo que coisa terrível que está acontecendo na tua vida. Porque já sabe que a coisa está pesada. Porque geralmente ele não vem. Então nós precisamos entender que grande parte dos problemas que enfrentamos não era para estarmos enfrentando. Sabe, Salomão diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados se queixa. Mais de 90% dos nossos problemas, a culpa é nossa. E a gente quer, com o nosso fanatismo exagerado, colocar ou na conta de Deus ou na conta do diabo. Ah, irmão, nós somos especialistas nisso. A gente aprendeu com Adão a desvencilhar, a transferir responsabilidades. Adão, por que você pecou? Eu pequei por causa da mulher que tu me deste. Irmão, olha a audácia desse cara. Não, só Deus para aguentar isso, né? Imagina, Deus concede tudo para ele. O jardim, Deus plantou, a Bíblia diz, um jardim no Éden. O Éden já existia. Deus foi lá e plantou um jardim só para colocar Adão. Deus mobiliou tudo. Fez do bom e do melhor. Deu a melhor mulher que já passou pela face dessa terra. Mais bonita, mais linda, mais cheirosa. Diga glória a Deus. Colocou lá. Isso é tua. Isso agora sim, agora toda. Aí quando ele pecou, ele disse: a culpa não foi minha, a culpa foi dessa mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ele está dizendo: a culpa é dela e do Senhor, e não minha. Aí ela ouviu. Deus olha para ela e diz: por que você comeu? E ela aprendeu com o marido. Ela disse: já aprendi. Eu comi, mas foi a serpente. A serpente com os olhos desse tamanho. Serpente, por que você fez isso? Ela olhou para um lado e para o outro e disse: fui eu mesmo, não tem para onde, não tem mais ninguém para colocar a culpa. Assuma a sua responsabilidade. Porque grande parte dos problemas que enfrentamos, a culpa é nossa. E Deus não queria que nós enfrentássemos, mas nós nos colocamos dentro deles. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Mas Deus está abrindo o teu entendimento nessa noite, para que o teu ano próximo seja um ano de vitória, pela palavra de Deus. Porque os problemas eles vêm, e muitas vezes a culpa é nossa. Não vai fazer igual aquele rapaz. Ele morava próximo à praia, pastor Pantoja. E crente pentecostal é meio maluco, né? A gente tem umas ideias assim meio estranhas. E aí ele teve uma ideia e disse: Senhor, eu não aguento mais esse problema. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias na beira da praia, para o Senhor lançar meu problema no mar. 7 dias para o Senhor lançar o problema no mar. Tá bom. Aí primeiro dia: Senhor, ele na beira da praia, lança o meu problema no mar, Senhor, lança o meu problema no mar. Segundo dia: Senhor, lança o meu problema no mar. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No 7º dia diz a história. Não é história, é história. Que bradou a voz de Deus dizendo: meu servo. Pois não, Senhor,
Vou lançar o teu problema no mar. O Senhor vai lançar meu problema no mar, Senhor? Vou. Então lança, Senhor. E a voz disse: sabe nadar? Então pula. O problema é você. Quantas vezes o problema somos nós? Só que nosso fanatismo eclipsa, oculta, obscurece a nossa visão e entendimento daquilo que está acontecendo. Deus não quer que você viva dessa forma. Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para nós. Só que muitas vezes nós nos colocamos no pior. E aí quando tudo dá errado, foi o diabo. Quando tudo dá errado, Deus quis que eu passasse essa provação. E às vezes não é provação, é consequência dos atos. É igual o irmão que todo dia chega atrasado na empresa. É para fazer 1 hora de almoço, ele faz 2. Olha Deus falando. É para ir embora 5 horas, ele sai 4h30, escondido. Aí um belo dia o patrão chama ele na sala e diz: eu tenho um convite para te fazer. Pois não. Ele já pensa logo: é Deus abrindo a porta, eu sou crente, Deus abriu a porta. Qual o convite, patrão? Está convidado a se retirar da empresa. Está demitido. Aí chega no culto de domingo, esse mesmo atribulado, o pastor diz assim: irmãos, quem precisa de oração? Ele: pastor, eu. Pois não, irmão, o que está acontecendo? Pastor, ora por mim. Fui demitido, pastor. O diabo se levantou lá na empresa, pastor, só porque eu sou crente, pastor. Aí o diabo ouve e diz: eu? Não estou sabendo de nada. Mas obrigado pelo crédito. Ele mesmo é o próprio diabo da vida. Por quê? Porque ele faz o que não deve ser feito e depois quer transferir responsabilidades. Quer um emprego abençoado? Faça por onde? Quer ter saúde? Não adianta. Esses dias eu fui no... Crente é terrível, né? Eu fui num evento, aí tinha todo evento de crente tem banquete. Aí tinha um grande banquete lá, na hora do almoço, e de repente levantou-se a tampa de uma panela, feijoada. Diga glória a Deus. Aí o irmão que estava do meu lado disse: misericórdia, pastor, feijoada eu não posso comer, mas eu vou comer. O médico disse que eu não posso comer, senão eu vou morrer, mas eu vou comer em nome de Jesus. Todo colesterol, toda gordura está repreendida em nome de Jesus. Irmãos, imagine se isso fosse verdadeiro. Onde se aprendeu isso? Que misticismo falso a gente vive. E o pior, a gente ri, mas tem gente que crê. Você quer ter saúde? Fecha a boca. Quer ter saúde? Se exercita. Quer ter saúde? Tenha disciplina. Ah não, pastor, só vou orar e Deus vai fazer a obra. É? Então você vai ter que ir numa dessas sessões de emagrecimento espiritual que está tendo por aí, né? Ou então pedir ajuda do santo, né? O tio Jaro, né? O tio Jaro está emagrecendo o povo aí, Santo Jaro. A ideia central aqui é que nós precisamos ter em mente que remediar não é a melhor saída. Deus quer que a gente construa antes da tempestade, porque o dilúvio vem, mas se você construir, vai passar ileso. Levanta a mão e dá glória a Deus. Quantas pessoas que você e eu conhecemos que nesse ano, 2025, eram para estar muito melhores e não estão. E não foi o diabo. E também não foi provação divina. Foi porque ele não foi sábio. Foi porque ela não foi sábia. Perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu a saúde. Muitas vezes porque não ouvimos a voz de Deus. A W. Tozer, um dos maiores teólogos de todos os tempos, dizia: nunca ouça um homem que não ouve a voz de Deus. Deus está falando conosco. Quem crê, levante a mão e glorifique a Ele. Terceira grande lição que nós aprendemos com o nosso querido irmão Noé é que nós não podemos dar ouvido aos críticos. Anote isso, não dê ouvido aos críticos. Em 2026, dê ouvido à voz de Deus. Porque, irmãos, não existe um povo mais criticado nessa terra do que o crente.
principalmente se ele tiver cargo de liderança e principalmente se ele for pastor. Não existe na terra um povo mais criticado do que um ministro do evangelho, um pastor. Irmãos, pensa numa dificuldade, enfrentar não só os demônios, as potestades, os principados, o mundo, o pecado, mas pessoas que têm a língua ferina dentro da igreja, entre nós. Ministros do evangelho são criticados. Irmão, ser pastor não é brincadeira. Porque se o pastor, ele é uma pessoa animada, e ele pula, ele fala em línguas no púlpito, vão dizer, é muito menino, precisa disso, não. Se o pastor não faz nada disso, ele é uma pessoa mais quieta, mais contida, mais introvertida, mais tímida, vão dizer, esse pastor é muito frio. Se o pastor se veste bem, vão dizer, esse pastor é vaidoso. Se o pastor se veste que nem um doidinho, né, todo desengonçado, com a gravata para cima, todo torto, aí vão dizer, meu Deus, esse pastor se veste que nem um maluco, não tem esposa em casa. Se o pastor fala bem o português, vão dizer, esse pastor gosta de se aparecer. Se o pastor fala tudo errado o português, vão dizer, meu Deus, colocaram um pastor analfabeto na igreja. Se o pastor tem um carro bom, vão dizer, a igreja dá dinheiro. Se o pastor tem um carrinho velho, vão dizer, meu Deus, o pastor deve estar em pecado, não tem nem dinheiro para comprar um carro que preste. Se a família do pastor trabalha na igreja, tem cargos e funções, vão dizer, também da família do pastor é fácil. Se ninguém da família do pastor faz coisas, atividades, tem cargos na igreja, vão dizer, meu Deus, esse pastor é tão ruim que ninguém da família quer seguir o exemplo. Se o pastor fala em línguas, vão dizer, para que isso? Se o pastor não fala, vão dizer, será que é batizado com o Espírito Santo? Então, irmão, não tem como agradar a crente, não tem como agradar todo mundo. Então o que a gente tem que fazer? Agradar a Deus, obedecer a sua voz, fazer aquilo que Ele mandou. E você vai ver o ano abençoado. Porque na verdade não é o ano em si que está sendo abençoado, é você que está abençoando o ano. Porque está ouvindo a voz de Deus. Ele está usando o tempo para a glória dele, está construindo, preparando-se, portanto, antes da tempestade. Não está dando ouvido aos críticos, está ouvindo a voz de Deus. Leia na Bíblia quantas vezes Deus falou com Noé. Você vai se surpreender. O homem que fez o maior projeto da história naval, maior que o Titanic. Se tirar a casa de máquinas e a sala de jantar do Titanic, a arca é maior, cabe mais gente. Um homem que fez o que fez, ouviu a voz de Deus pouquíssimas vezes. Deus disse, faz, e ele fez. A gente tem um grande problema entre nós. Deus fala conosco, a gente diz assim, Senhor, o Senhor falou mesmo, confirma. Usa outra pessoa. Aí Deus usa outra pessoa. Fala, Senhor, eu estou com dúvida ainda. Usa Gideão. A gente acha bonito o que Gideão fez, sendo que Gideão estava duvidando. A gente acha lindo pedir sinal para Deus, e virou uma prática em nosso meio, e é pecaminosa, porque só pede sinais quem é incrédulo. Misericórdia, pastor, agora você não ofendeu? Não, eu só estou falando que está na Bíblia. Todas as vezes que alguém pediu sinal para Deus na Bíblia, é porque não estava acreditando no que Ele falou. E aí você pode vir para o debate, pode procurar na Bíblia, qualquer um vai encontrar o que eu estou dizendo, que eu não estou brincando aqui de pregar, estou falando o que está na Bíblia. Gideão, Deus falou, vai e eu sou contigo, varão valoroso. Precisava de mais alguma coisa? O próprio Deus falando contigo pessoalmente, e ele lá vai, Senhor, não é querendo pedir muito não, mas confirma, eu quero novelo molhado e em volta seco. Quando eu acordar, aí só para eu ter certeza mesmo, né? Nada assim, não é que eu estou duvidando não. Imagino Deus olhando lá de cima, meu tribulado. Tá bom, aí foi lá. No outro dia ele acorda, é confirmação. Mas será que não é obra do acaso isso aqui? Não, mas agora eu quero o contrário, Senhor. Agora eu quero em volta molhado e novelo seco. Aí Deus olha e diz, não é possível. Tá bom? Incrédulo, vai, toma aí o sinal. Isso não é doutrina, isso não é regra. Cuidado, nem todo texto bíblico é prescritivo. Muitos deles são descritivos.
Não confunda texto descritivo com texto prescritivo. Doutrina com narrativa. Tem coisas na Bíblia que são apenas demonstrações, narração de fatos que aconteceram. Não é para a gente fazer igual. E tem coisas que é para a gente fazer, é doutrina, é prática, é o que é. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí chegam para Jesus e dizem: se tu és o Filho de Deus mesmo, se tem esse poder que está dizendo aqui, mostra-nos um sinal, e a gente vai crer. Jesus disse: uma geração mais perversa. Jesus não aliviava. Pede-me um sinal, e não vos será dado, senão o profeta Jonas, como sinal, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E assim também o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e vai ressuscitar o 3º dia. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, quem pede sinais é porque não está crendo. Porque na Bíblia não é para você pedir sinal, é para o sinal te seguir. Não, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Estes sinais seguirão aos que crerem. E tem crente seguindo o sinal. Não é para você seguir sinal. Tem gente que é assim, ele não pode. Tem um irmão lá que está revelando o RG, o CPF, é lá que eu vou. Eu não preciso saber, o meu já tenho de cor. Já tem tudo decoradinho aqui. Tem um outro lá, olha onde ele põe a mão, diz: irmão, cuidado com isso. Esse misticismo falso, essa espiritualidade templária, fajuta, que muitas pessoas estão vivendo, chamando de pentecostalismo, que na verdade não é feitiçaria gospel. Deus quer nos abençoar, e a sua revelação já foi dada, está na sua palavra. Aí você fica esperando o anjo descer do céu. Não, mas eu preciso de uma confirmação. Eu não sei se Deus quer que eu faça isso. Você pergunta: do que, irmão? Perdoar o irmão que me ofendeu. Irmão, tenha dó, está na Bíblia. É para perdoar, não precisa nem... Irmão, está na Bíblia. Aí a gente fica esperando Deus falar o que já está escrito, já está revelado. É só você pôr em prática. Sophie Miller, uma das maiores missionárias do nosso tempo, pregou 30 anos entre os indígenas da Colômbia, salvou milhares de pessoas ali. E no fim da sua vida ministerial, um repórter foi entrevistá-la e disse assim: irmã Sophie, como que você recebeu esse chamado para vir à Colômbia, ser missionária e pregar para esses homens e essas mulheres, salvar essas pessoas? Ela disse: eu não recebi chamado nenhum, eu li uma ordem e obedeci. Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Está aqui, é só obedecer. Então, ele não deu ouvido aos críticos. Irmão, se a gente for dar ouvido aos críticos, a gente não sai nem da cama. É ou não é? Se a gente for ouvir o que as pessoas falam de nós, a gente nem levanta. Por quê? Porque a nossa vida não é guiada pelo que dizem. A nossa vida é guiada pela palavra de Deus. Se a gente colocar em prática o que está escrito, nossa vida vai ser completamente diferente. Quarta lição que nós aprendemos com o nosso querido e amado irmão Noé: não existe idade para ser usado por Deus. Quer entrar 2026 com uma espiritualidade pujante, fervorosa? Entenda isso. Não existe uma idade exclusiva para Deus usar alguém. Quantos anos Noé tinha quando Deus o chamou para construir a arca? Quem lembra? Quem lembra? Um de cada vez para não ter tumulto. Mais de 500. Mais de 500 anos para construir o maior projeto naval da história da humanidade. Quantos anos você tem? Pastor, já estou muito velho. Pastor, isso não é para mim, a minha idade ainda não condiz. Não, pastor, eu não tenho... Não. A gente tem um problema, dentre tantos que a gente tem, que a gente diz assim: se chama uma pessoa jovem para fazer algo para Deus, a gente olha e diz: não sei se vai dar certo, não, muito jovem. Aí alguém olha e diz: então tá bom, vamos colocar uma pessoa mais experiente. Aí chama outra pessoa, um pouco mais velha, essa pessoa aqui vai... Aí alguém olha e diz: não sei se vai dar certo, não, muito velho, hein? Peraí, dentro da nossa lógica, ninguém serve. Só que Deus é maravilhoso. Para Deus não existe uma idade para ser usado.
Deus usa quem quer e quem se disponibiliza. Deus usa criança, Deus usa adolescente, Deus usa jovem, Deus usa ancião. Na Bíblia, todos podem ser usados por Deus. Não existe uma idade exclusiva para ser instrumento dele na terra. Então Deus está falando com você. Noé começou com 500, Moisés com 80, José com 17, Jesus com 12, Davi, adolescente, Tito, Timóteo, jovens. Não existe uma idade para ser usado por Deus. Deus usa quem quer ser usado. Deus usa quem quer ser. Quem quer? Levante a mão e diga: Senhor, eu quero. E Deus vai te usar. Então Deus está falando conosco de maneira poderosa. Mais uma lição que nós aprendemos com a vida do nosso amado irmão Noé, para colocarmos em prática, para termos um ano abençoado e abençoarmos o nosso ano. A arca não tinha leme. A arca não tinha leme. Pastor, o que é leme? Direção. Vou falar uma linguagem bem simples aqui para você entender. O volante. A arca não tinha volante. Tinha janela? Tinha. Tinha porta? Tinha. Tinha divisão de vagões? Tinha. Tinha andares divididos? Tinha. Deus deu todas as diretrizes para Noé construir a arca. Deus falou para ele: coloca a janela, ele colocou. Coloca a porta, ele colocou. Coloca a divisão dos andares, ele colocou. Coloca divisórias entre as salas, ele colocou. Mas uma coisa você nunca vai encontrar Deus mandando ele construir: o leme. Porque Deus deu o projeto para ele construir, mas disse: quem vai conduzir não é você. Quem dirige a nossa vida é Deus. É o Espírito Santo pela palavra. Quem pode levantar a voz e glorificar o nome do Senhor? Para que o nosso ano seja um ano diferenciado, nós devemos colocar em prática essas lições da palavra de Deus. Princípios fundamentais que nortearão a nossa história. E para finalizarmos a mensagem de hoje, porque eu já passei do meu tempo, Noé nos ensina em último lugar que a família nunca pode ficar de fora do projeto. Deus te deu um projeto, inclua a tua família nele. Veja que Deus disse assim: constrói uma arca para todos aqueles que quiserem ser salvos entrarem. Assim está escrito? Não. Constrói uma arca para ti e para a tua casa. Para ti e para a tua família. Deus não disse: constrói uma arca para todo mundo entrar, porque Deus sabia que ninguém ia querer entrar. Constrói para você e para a tua família. Se você não puder salvar o mundo, salva a tua casa. Recamaia, Súria. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo salvar o mundo inteiro. Pastor, eu não consigo fazer tudo o que eu desejo. Em nome de Jesus, foca na tua família. Tua mulher, teu marido, teus filhos. Eles estão no alvo de Deus e no centro da tua missão. O projeto de Noé seria fracassado se a sua família estivesse do lado de fora. Não adianta nós construirmos o maior de todos os projetos se a nossa família estiver de fora da salvação. Se nós conseguirmos colocar os nossos filhos em Harvard, em Princeton, em Yale, em Cambridge, isso é muito lindo, mas se a gente não colocar eles dentro da arca, não valeu de nada. A gente pode conquistar posições profissionais, acadêmicas, mestrados, doutorados, acumular cargos de chefia nas empresas onde nós estivermos, termos empresas, sermos donos delas, garantirmos a economia da nossa família, a prosperidade da nossa casa, mas se nós não colocarmos a nossa família no projeto que Deus nos deu, de nada valerá o nosso esforço neste mundo. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, todos vocês, venham aqui. Nós vamos orar e o grupo de louvor vai adorar. Isso, vem em nome de Jesus.
nós não podemos sair daqui do mesmo jeito. Pastor, Deus falou comigo, eu vou colocar em prática esta mensagem. Então Deus vai te abençoar. Pode vir mais para frente.